Graça e paz, irmãs, e hoje eu estou aqui para falar sobre mais uma mulher da Bíblia, e a mulher que eu vou falar hoje é Ruth. Ruth ficou viúva e ela decide a todo custo continuar com sua sogra. Apesar de Noemi, a sogra de Ruth, dizer que ela poderia voltar para o seu povo, que ela poderia voltar para os seus pais, ela decide ficar com a sogra. Ou seja, ela mostra uma lealdade à sogra. Ruth era uma moabita. E para quem não sabe, o povo moabita era um povo que viria a ser destruído. Era um povo com muitos pecados, com muitas transgressões. Foi um povo que nasceu de uma relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha. E aí, os dois deram à luz a Moabe, e Moabe, por sua vez, gerou esse povo, os moabitas. Mas, apesar de tudo, Ruth, sendo moabita, ela decide continuar com a sua sogra e elas juntas seguem para Belém. Elas passam por muitas privações, porque naquela época, duas mulheres estarem viúvas não era fácil. E elas chegaram até Belém e lá Ruth foi trabalhar nas terras de Boaz. Boaz era um parente rico de Ruth e de Noemi, e Ruth vai trabalhar nas terras dele para pegar o resto da plantação dele, do centeio dele. Porém, a boa reputação de Ruth chegou naquele lugar primeiro que ela. Por Boaz saber quem era Ruth, por saber da sua lealdade com sua sogra, por saber da sua bondade, por saber que ela era uma mulher íntegra, ele deixou que ela colhesse de sua plantação, lhe deu a sua proteção e também lhe deu de comer. E com o tempo, Noemi diz a Ruth que ela se deite aos pés de Boaz para que ele possa lhe tomar como esposa. E assim Ruth faz, e com o tempo, Ruth e Boaz se casam. Então, o que nós podemos aprender com a história de Ruth? Primeiro, nós podemos aprender com Ruth a sermos leais. Ruth, ela mostra uma lealdade para com a sua sogra que muitas vezes nós não temos com o Senhor. Muitas vezes nós optamos ou escolhemos fazer as coisas do nosso próprio jeito, fazer de forma que nos beneficie e deixamos o Senhor de lado. Uma outra coisa que nós podemos aprender com Ruth é sobre obediência. Ruth foi uma mulher obediente. Tudo aquilo que sua sogra lhe dizia para fazer, Ruth fazia. E o resultado foi, ela se casou com Boaz e teve uma vida próspera. E teve uma vida feliz. Boaz era um homem bom. Outra coisa que nós podemos aprender com Ruth é sobre deixarmos o nosso passado para trás. Ruth teve a oportunidade de voltar para sua terra, teve a oportunidade de voltar para o seu povo. Como ela era moabita, ela teve a oportunidade de voltar para a terra de Moabe. Porém, ela decidiu continuar com sua sogra e decidiu seguir em frente. Então, nós temos que aprender com Ruth de que nós devemos deixar a nossa velha vida para trás. Que nós devemos deixar os nossos velhos costumes, os nossos velhos hábitos, tudo aquilo que desagrada ao Senhor para trás. Quando nós nos convertemos, nós nos tornamos novas criaturas. Então, nós temos que ter uma nova vida em Cristo, prosseguir para o nosso alvo. Se Ruth tivesse voltado para o seu povo, o que teria acontecido com ela? Ela provavelmente teria sido destruída, porque os moabitas eram um povo que não prestava, era um povo ruim, que fazia as coisas que desagradavam a Deus, devido àquele povo ter surgido de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Em vez disso, ela seguiu com sua sogra, se casou com um bom homem e, como recompensa, ela se tornou bisavó de Davi. Ou seja, ela está ali, na linhagem de Jesus Cristo. Como ela teria conseguido isso sem ter seguido seu propósito? Uma outra coisa que nós podemos aprender com Ruth é de que, ao prosseguirmos para alcançar o nosso alvo, o nosso propósito, nós passaremos por problemas e privações.
Elas eram duas mulheres sozinhas, numa época muito difícil. Passaram privações, provavelmente, para ter o que comer, para ter onde dormir, para ter o que beber, para ter o que vestir. Porém, isso não fez com que elas recuassem. Isso não fez com que elas tirassem os olhos do alvo. Então, assim é a nossa vida com Cristo. Enquanto nós estamos cumprindo o nosso propósito, estamos atuando nos nossos ministérios, estamos evangelizando, nós vamos ter problemas, nós vamos ter privações, mas nós temos que continuar seguindo em frente, porque o Senhor, que é o bom pastor, Ele prometeu estar conosco em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Nós temos que aprender com Ruth que se nós não seguirmos o caminho que é proposto, se nós não formos leais, se nós não formos obedientes, se nós não trabalharmos duro em nossos ministérios, se nós não deixarmos nossa velha vida para trás, provavelmente nós teremos uma vida de destruição, teremos uma vida de morte, né? E que se nós formos tudo aquilo que Ruth foi, nós seremos ricamente abençoadas. Então é isso. Que o Senhor possa estar abençoando todas vocês. Tchau.